Ordens de serviço. O Print Source tem as ordens de serviço que você pode colocar para os seus clientes. Essas ordens elas são acompanhadas pelos seus técnicos de retaguarda através do painel de ordens, onde você vai definir uma linguagem que você vai usar para se referir às suas ordens por status. Então você tem status de urgente, pendente, direcionado a técnico. Todos esses status você vai definir nesse item aqui, status. Os status, para cada status você pode editar, colocar o nome que ele vai ter, editar até a cor, que tom de vermelho, roxo ou verde. Você pode misturar as cores primárias desse contrato, as cores primárias, para gerar exatamente o tom que você quer. Tá? Aí quando tiver naquele tom que você fala, esse, tudo bem. Você grava e está lá a cor que representa o seu fluxo de ordens de serviço. Então você é livre para determinar o fluxo da forma como você quiser. Uma ordem geralmente ela começa com status de aberta, aí ela pode ser direcionada a técnico, pode estar liberada para faturamento, pode estar pendente, pode estar cancelada, pode estar fechada, e você determina todos esses status aqui, e você determina também a ordem em que eles vão aparecer no meu painel de ordens. Então eu tenho aqui cancelada, ela é menos prioritária que uma ordem aberta. Se eu, por acaso, chegar aqui e mudar essa sequência, colocar cancelada para cá, você vai ver essa mudança se refletir aqui também. Então, a ordem de prioridade, de fluxo de ordens que você definir aqui, com as respectivas cores que para você são significativas do que está acontecendo, você define. Então, rapidamente, a sua equipe de retaguarda, ao olhar para esse painel, já sabe que as que estão aqui em cima são aquelas mais urgentes, ou seja, você não deve deixar ordens com essa cor vermelha aqui. Quando ele conseguir eliminar tudo isso, aí você parte para aquilo que é amarelo, ou seja, está pendente, precisa da intervenção de alguém aqui. Bom, para que a gente possa ter então esse painel e essa monitoração das ordens, vamos então olhar as ordens de serviço em si para ver como que elas são colocadas no sistema. Eu entro aqui em solicitações, ordens de serviço. Aqui eu tenho as minhas ordens. Então, dentro de uma ordem, o que você tem? O cliente sempre uma constante dentro do sistema, você busca por digitação, ele já vai filtrando. Você tem motivos do chamado, faz parte de uma lista que você faz a manutenção aqui mesmo, não tem tela de configuração dessas listas, cada lista você faz a manutenção na própria tela, detalhes que você descreve na nota, aquilo que, na ordem que deve ser feito, prazo de atendimento. O prazo de atendimento você tanto pode informar assim, em dia, mês e ano, como através de horas úteis. Você determina quantas horas úteis você estimou para essa ordem aqui ela ser resolvida. O solicitante, quando você clicar aqui, ele vai buscar deste cliente os contatos que você cadastrou para dizer quem foi que solicitou a abertura dessa ordem. O atendente, normalmente ele vai pegar do login, o usuário que está logado, que colocou a ordem, ou você pode alterar para algum dos seus operadores. Tá? Técnico, quem são os técnicos? Você tem no cadastro de operadores alguns que você indica que são técnicos. E o técnico, então, ao fazer a visita, vai dizer o que foi os separos realizados lá. Você atribui a ela prioridade, alta, baixa, normal, cobrar, enfim. E quando você vai no endereço, ele vai abrir todos os endereços que o cliente possui para que você escolha qual endereço que o técnico deve ir. E aqui nos equipamentos, qual equipamento que
em questão que deve sofrer manutenção, que o técnico deve dar alguma atenção para ele. Em serviços, você tem um cadastro de serviços, onde você marca o que deve ser executado lá. Esse cadastro de serviço que nós temos aqui, estão atribuídos cada um valor. Esses valores, quando você detalha, você coloca aqui nesse detalhamento da ordem tudo o que você vai fazer no cliente. Os serviços, então você chega aqui e vai colocando lá que tipo de serviço que eu tenho que fazer. Então ele fala assim, olha, você vai ter que fazer uma recarga. E ao colocar a recarga já está o preço dela aqui. Cada preço que ele pega do cadastro você ainda pode editar. Vai ver que esse cliente aqui é um cliente muito distante, você vai cobrar um preço diferenciado para ele. Tá? Se você vai levar algum insumo, você já escolhe aqui, ele vai colocar um insumo, você pode colocar a quantidade, e com base na quantidade, ele vai então te dar um custo dessa ordem, ou seja, quanto essa ordem está custando para você. Ele vai somar todos os serviços, com todas as peças, com todos os insumos e te dá esse custo final. Se você já tem esses custos embutidos no contrato, esses custos informados aqui, eles servem para fazer um relatório de rentabilidade, onde você vai poder ver os seus clientes, o que você está cobrando deles e quanto eles estão te custando, para ver se você tem algum problema aí, se está empatando ou às vezes se está até perdendo. Então, são contratos que você certamente vai ter que negociar com o cliente. Essa ordem de serviço que foi colocada aqui, ela pode ser impressa. Nós temos então uma formatação aqui para impressão, onde ele vai colocar os cabeçalhos, descrever tudo que vai ser feito na nota, dados dos equipamentos. Eu vou cancelar para a gente ver com mais detalhes a página que gerou isso aqui. Então está aqui. Aqui vem o logo da sua empresa, dados dela, dados da ordem de serviço, o número da OS, o código de barra referente ao número da OS, aqui a data da solicitação, prazo de atendimento, quem foi o solicitante, quem abriu a ordem, o técnico, o que deve ser feito lá, a prioridade que você deu, todos aqueles serviços que você detalhou que vão ser feitos, não só serviços como insumos que você está levando, observações que você pode anotar para cada item, níveis de urgência. E na segunda página você vai ter também os dados do equipamento, onde que ele está, inclusive a localização dele na empresa, e mais todo o histórico do equipamento, tudo que aconteceu com esse equipamento. O técnico, tendo isso em mão, ele sabe se aquele equipamento está dando muita manutenção, se é alguma coisa recorrente. E isso aqui, então, sendo a ordem de serviço, ela também pode ser configurada para você colocar campos adicionais para assinatura do cliente e você já tem um registro de tudo que foi efetuado no técnico. Nós falamos anteriormente que o técnico tem um aplicativo móvel que ele pode fazer check-in no cliente e você vai poder verificar no mapa, pelas coordenadas que ele captura do celular, a data, a hora e o local no mapa onde ele estava quando ele fez esse atendimento.